Geraldo, se você quiser só dar um pause, ainda falta um minuto. Então, boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um Momento Abrate, mais uma quarta-feira, os nossos 15 minutos semanais juntos, né? Eu vou passar novamente um vídeo que eu compartilhei no grupo dos associados, aliás, não fui eu que compartilhei, alguém compartilhou no grupo dos associados e eu reproduzi no grupo dos informes, né, para que assistissem previamente. Acompanhe comigo a largada da corrida de Itapevi, que fica na região metropolitana de São Paulo. 5, 4, 3, 2. O Denis, segura. Vai. Mano, Vambora. o melhor aumentado é o cara que gravou o vídeo. Nossa, mano. Gente, eu vou passar de novo, também com o som, para vocês perceberem como foi feita a largada de uma prova de corrida de rua. Acompanhe comigo a largada da corrida de Itapevi, que fica na região metropolitana de São Paulo. 5, 4, 3, 2. O Denis, segura. Vai. Mano, Vambora. o melhor aumentado é o cara que gravou o vídeo. Nossa, mano. O Sérgio grava esses vídeos e eles são bem interessantes de algumas situações que chegam para ele, né? Então, deixa eu ver se eu consigo estar colocando agora a apresentação de hoje. Me digam se estão vendo na tela. Sim. Que é justamente sobre a questão da largada nas corridas de rua. Então, o que a gente verifica com esse vídeo? É justamente a forma que a gente tem conversado aqui no curso de corridas de rua, na arbitragem de corridas de rua, aquilo que não deve ser feito, né? Quando a gente olha a questão da regra propriamente dita, a gente precisa entender que RT 55.6, que trata da largada nas corridas de rua, coloca que as corridas devem ser iniciadas pelo disparo de uma arma, canhão, buzina, que foi o caso, ou dispositivo similar, que dispositivo similar a gente já contou aqui que uma vez teve que ser feito com sirene de ambulância, né? Então, a regra deixa aberta qual é o equipamento que pode ser usado, mas diz que nas corridas de rua, os comandos para essas provas acima de 400 devem ser utilizados, que é justamente o que a RT 16.2.2 trata para nós. E aí, nas corridas com mais de 400, excetuando-se, né, os revezamentos 4x200, revezamento medley 4x4, o comando é as suas marcas, seguido do tiro. E a gente viu 10, 9, 8, essa contagem regressiva de 10 até o 1 para depois vir a buzina, né? E ainda a RT 55.6, em provas que incluem um grande número de atletas, trata sim de fazer aviso, mas são de 5 minutos, 3 minutos e depois de 1 minuto antes do início da corrida, ou seja, antes de fazer o comando às suas marcas e depois o tiro ou a buzina ou o que for. Então, o árbitro de partida, e fala do árbitro de partida, e normalmente não é isso que acontece, né? É um locutor contratado pelos organizadores para fazer, mas seria muito importante que esses organizadores entendessem da questão da regra e que quando contratassem os locutores, que não tem problema nas corridas de rua, né, mas que eles façam minimamente aquilo que a regra diz, é as suas marcas, é muito mais rápido fazer o tiro, porque as pessoas começam a se preparar no 10, será que eu vou 9, será que eu vou, será que ele vai dizer 1, será que vai colocar buzina, né? Então é uma forma também de facilitar para a corrida. Quando a gente fala de corrida através do campo, cross country, ele trata da mesma forma que a largada de corrida, tá? Então a RT 56.6 fala da mesma forma que deve ser utilizado as suas marcas seguido do tiro ou do disparo. Porém, existe a largada nas corridas em trilha e montanha, que é RT 57.2, que prevê
né, também que tem largadas em massa, os corredores podem começar separados por sexo ou categorias de idade, ou seja, ele faz algum adendo em relação a isso, mas na 57.7, vejam no finalzinho do parágrafo que, apesar de ter os avisos de 5, 3 e 1 minuto, né, e que também utilizado o comando para corridas mais longas do que o 400, que é as suas marcas e o tiro ou o disparo de algum dispositivo, prevê que uma contagem regressiva de 10 segundos para o início também pode ser dada, mas é somente nas corridas de trilha e montanha. Então, se a gente for seguir a regra, aquilo que aconteceu não deveria. Só trago mais uma recomendação, que quando a gente vê os textos em verde, eles não são regra, mas eles trazem algum olhar mais cuidadoso na aplicação da regra. Quando a gente está falando de, mesmo em pista, corridas de média e longa distância, né, mas principalmente para as provas realizadas fora do estádio, os árbitros, tanto o árbitro de partida quanto o árbitro geral de partida, ou quando não tem, é o árbitro de corrida ou de marcha, né, devem evitar ser excessivamente zelosos na aplicação das regras de saída falsa para essas provas. Por quê? Porque anular a largada em corrida de rua ou outras provas fora do estádio pode ser difícil, e a gente viu no exemplo aqui, né? E, em alguns casos, impraticável de anular. Porém, se a gente verifica que houve uma violação clara e intencional, claro, a gente vai aplicar a regra e vai desclassificar aquele atleta em especial. Quando a gente tem algum problema grande, por exemplo, no mecanismo de partida, que aí não acionou o sistema de cronometragem, quando é possível, segura todo mundo, vamos ver se é possível voltar e dar um novo tiro. Se não, aí normalmente o que a gente tem feito é ajustar a cronometragem eletrônica com aquela que a gente tem no manual para que seja mais adequado, né? Então, é mais ou menos isso. E a gente pediu para o Rinaldo estar aqui conosco, porque quando a gente olha para uma corrida de rua e tem um árbitro por lá, mesmo que ele não esteja atuando como árbitro, a gente sempre vai atrás para entender o que aconteceu. Rinaldo, consegue contar um pouquinho para nós a tua observação em relação à corrida? Claro. Gente, boa noite. Obrigado, Claudinha, pela abertura, Geraldo também. Prazer mesmo falar com vocês. A gente estava nesse evento, eu tenho uma empresa hoje, a gente está colocando os motoca e os staffs, então a empresa que está prestando serviço, a gente foi contratado para esse evento. E aí a primeira observação é que não tinha interdição. Essa corrida ela largou sem interdição de via. Eu estava conversando com o Clóvis, que era o árbitro-chefe lá nessa prova, falando: Clóvis, a via não está interditada, meu pessoal está lá no percurso, eu estou com 10 motos no percurso e está todo mundo falando que os carros estão passando. E aí essa informação o Clóvis passou para o organizador, que estava ali, juntou a política, o prefeito, querendo dar largada no horário, a corrida já estava com 33 minutos de atraso para a largada, foi anunciado que os 5 seria largado depois dos 10, e depois avisaram que não ia largar tudo junto, então os atletas foram para lá, já estavam bem revoltados, e aí não houve um sincronismo na largada entre o locutor que fez a contagem regressiva, a pessoa que estava no sistema, porque não ia soltar o sistema porque o percurso não estava aberto, e o prefeito que soltou a buzina todo atrapalhado lá. E aí juntou esse salseiro, eu estava com 100 metros para frente a moto, era uma saída em curva, eu e o Clóvis saímos desesperados com as motos para poder pedir para a guarda segurar o trânsito, eu pedi para os meus motocas segurar o que pudesse de trânsito ali, e a corrida largou sem interdição. Foi assim, graças a Deus não houve nenhum acidente, mas isso foi relatado no relatório, e foi assim, uma experiência que para a gente, no momento, foi muito tenso. Pô, a gente riu muito, essa bagunça toda, mas na hora foi muito tenso tudo que aconteceu lá. Mas a gente estava lá, eu era árbitro, a Tamires árbitro, o Clóvis árbitro, tinha bastante árbitro, o Clóvis pela federação, a gente não federação, não estavam como árbitros, mas a gente tinha noção e a gente estava sinalizando que ia dar problema. Uma corrida com 30 mil reais em premiação em dinheiro, todo mundo querendo correr para ganhar dinheiro, e aí foi bem complexo. Mas, graças a Deus, não teve nenhum incidente, a gente conseguiu conduzir bem, e aí tocou a prova, mas foi complexa essa largada, porque influenciou muito no processo de chegada. Como a Claudinha falou, todos os atletas ali que estavam na ponta, que cruzou e depois parou, não pegou ninguém. Teve que depois fazer manualmente a inclusão, e isso gerou muito protesto na hora do momento da premiação. Porque eu larguei, parei, depois o outro me passou, e aí ficou muito confuso isso, a prova se desenrolou, só 200 metros para frente que a gente conseguiu
fazer a prova andar direito. Obrigada, Rinaldo. Eu acho que esse compartilhar de vivências que a gente tem nos ajudam a prevenir outras situações em outras provas que a gente venha a trabalhar, né? E como a gente sabe, os árbitros muitas vezes vão atuar na orientação, na organização, como staff, às vezes como treinador, às vezes como atleta, né? Então, sempre que tem alguém que a gente Ô, conhece, Cláudia. um rostinho que a gente conhece, a gente vai atrás das informações. Diga, Geraldo. E o tapete de percurso não foi colocado? Não, Gê, não foi. Como o trânsito estava aberto, o tapete de percurso ele foi colocado faltando acho que 500 metros para os primeiros colocados chegar, porque os carros estavam passando e não tinha como preservar a integridade do operador. Então a gente posicionou as motos, o Clóvis estava acompanhando, eu parei a moto lá, eu e o Clóvis tentando desviar o trânsito para o operador conseguir colocar o aparelho para fazer a medição do percurso dos 5 e dos 10. Inclusive o dos 10, eu e o Clóvis ajudamos a arrumar a placa, porque a gente foi na frente com a moto, entendendo que se a gente fizesse esse papel, iria minimizar os riscos da prova. Obrigada, Rinaldo. Então, gente, quero agradecer a presença do Rinaldo, reforço a importância dos árbitros estarem aqui no Momento Abrat para compartilharem suas vivências e trazerem esses relatos para que a gente ganhe cada vez mais, né, informações e tenha essa possibilidade de prevenir outras situações que a gente venha a trabalhar. Lembro que está em aberto ainda a votação. Tá? Então, nós temos lá como representantes, candidatas a representantes dos árbitros via a CBAT, a Celeste, da Federação Paulista, tem eu, tem a Josi, que é atual representante dos árbitros junto à CBAT, nós temos o Beraldo de Santa Catarina, o Flor, que é o atual representante homem, né, junto à CBAT atualmente, o Newton, que está por São Paulo, e o Bira, do Paraná. Então, lembrem, gente, façam as opções de vocês, participem da votação. Independentemente de quem ganhar, a Abrat vai estar dando suporte para o representante dos árbitros junto à CBAT. E, infelizmente, nós finalizamos mais um Momento Abrat com uma notícia muito triste. O Geraldo fez uma notícia muito bonita, a gente vai postar certinho lá no site da Abrat, compartilhar com todos, mas a nossa querida e alegre Branca, árbitra do Paraná, esse nome não é muito conhecido por todos, Marilza, a gente conhecia a árbitra como Branca, então nós perdemos o Bota e agora perdemos hoje a Branca. Então, meu carinho para toda a família, e para os amigos que estão bastante sentido com mais esta pena. Um abraço a todos, até a próxima quarta-feira. Beijo. Obrigado. Até a quarta. Obrigada. Boa noite. Boa noite.